aprendendo inglês? Tem dúvidas? Quer ajuda? Manda sua dúvida para mim, eu te ajudo, eu respondo. Nesse vídeo, pessoal, eu reuni várias perguntas de vários comentários, nossos vídeos aqui do YouTube. Estou respondendo para vocês aqui. Fique aí e assista, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, não é verdade? E você também pode se beneficiar do vídeo. Aí, sou a Teacher Rejane, ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. Achei mais fácil responder aqui em vídeo, porque eu posso explicar em mais detalhes para vocês, talvez digitando não fique tão bem explicado. Então, por isso eu decidi fazer esse vídeo. Então, se você também tem dúvida aí, pode deixar nos comentários que a gente vai reunindo aí as perguntas e aí a gente faz um vídeo respondendo várias. Primeira pergunta vem do Fábio. Hi, Fábio. Ele pergunta algumas coisas que ele quer falar em inglês e não sabe. Mas eu acho que ele também tem uma dúvida quanto a adjetivo na frente de substantivo, muito embora ele saiba que adjetivo vem na frente de substantivo. Mas primeiro que ele quer aprender a falar inglês. Ele quer falar Centro Médico Hospitalar de Chicago, tá? Você pode falar Chicago Medical Center. Medical, põe a língua aqui no céu da boca pro L. Medical Center, pode falar o T se quiser, ou Center, não precisa falar o T se não quiser. Ele também perguntou alguma coisa aqui sobre Centro Integrado de Segurança Pública. Eu não sei se você está falando sobre a segurança pública a nível nacional, então sobre o Ministério, aqui no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O correspondente deles lá é o US Department of Defense, que é o departamento de defesa deles, mas eles também têm o National Security Agency, que é a Agência de Segurança Nacional, que protege, tenta pegar ataque cibernético. Eles também têm NCSC, que é o National Counterintelligence Security Center, que monitora espiões ou ataques terroristas, né, que é a contra-espionagem. Então, eu não sei se respondi sua pergunta, mas sobre o adjetivo, eu acho que a sua pergunta é, porque às vezes eu vejo um substantivo na frente de outro substantivo fazendo papel de adjetivo, tipo school desk e office desk. School e office são substantivos, a gente sabe, mas estão na frente da palavra desk, que também é um substantivo. Mas uma vez que ele muda o substantivo, tipo school desk, é uma carteira, school office é uma escrivaninha, ele muda aquele outro substantivo, ele faz papel de adjetivo e vai para frente do substantivo, não tem problema nenhum. Nesse exemplo, você pode falar school year, no sentido de ano escolar. Você também pode falar sabbatical year, que é o ano sabático, né? Aqueles professores de universidade, quando tiram um tempo, tiram um ano aí para poder viajar e estudar e tal, é o ano sabático, eles falam sabbatical year. Então, sabbatical year, school year, tanto sabbatical como school mudam o substantivo year, então eles vêm na frente como se eles fossem um adjetivo. Então acho que talvez também sua dúvida pudesse ser essa, que você citou lá, adjetivo vem na frente de substantivo e tal. Então eu deduzi que talvez fosse essa a sua dúvida. Espero ter ajudado você. Se ficou alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu tento esclarecer mais. A próxima pergunta vem da @cj, hi. Ela pergunta sobre o ed no final do verbo, que às vezes ela não nota esse ed. Ela quis dizer que parece que eles estão falando no presente e ela não percebe a pronúncia. É comum, porque assim, o ed no final do verbo regular, tanto ele tem o som do d quanto do t, né? D quando tem voz, t quando não tem, e o curto com o d nos finais do verbo de e ter. Então, às vezes eu sei que o verbo isoladamente, tipo call, called, dá para você perceber o D. Work, worked, dá para você perceber o T. Mas numa sentença, às vezes você não percebe porque o seu ouvido não está muito apurado ainda, muito treinado. Então você tem essa dúvida. Presta atenção nos exemplos que eu vou dar. I learned English, I was in middle school. Eu aprendi inglês, eu estava no ginásio, ó. I learned English, learned English. Mas você fala assim? Não, você fala I learned English, I learned English, I was, tá vendo? I learned English, I was, tá vendo? Eu junto esse D do learned com o I do English e faço I learned English, tudo junto. Olha outro exemplo. I watched a movie yesterday. I watched the movie. Eu assisti um filme ontem. Eu não falei I watched a movie, dei a paradinha, não. Eu fiz I watched a movie yesterday. Watched that. Tá vendo? Eu juntei, dá a impressão que não fala, mas fala. Olha esse. You talked to him and he didn't say anything. Wow. You talked
to him. Olha como fica. You talked to him and he didn't say anything. Wow. You talked to him. Olha no simple present como ficaria. You talk to him and he doesn't say anything. You talk to him and he doesn't say anything. Agora olha o passado. You talked to him and he didn't say anything. You talked to him. You talked to him. Tá vendo a posição da minha boca? Mesmo que seu ouvido não seja muito treinado, dá para você perceber pela posição da boca e tal. Então treine o seu ouvido, faça imitation, para você também conseguir aos poucos ir identificando o ED. Porque é assim mesmo, é normal. Mas a prática, não é praticando todos os dias, você consegue. Olha esse exemplo que é muito importante e eu coloquei aqui de propósito porque eu sei que muitos alunos fazem errado. Ó, I used to go to school. I used to go to school. Ó, I used to go to school. Essa é a sentença, né? Ó, I used to go to school with my best friend. Eu costumava ir para a escola com meu melhor amigo. When I was a child, né? Quando eu era criança. Então foca aqui, ó. Use, S com som de Z, o E é mudo, som de D para o ED. I used, né? To go to school, né? Então, ó, I used to go to school. Tá vendo que parece que eu falei I used to go to school, simple present, mas não pode, é impossível ser simple present, porque em inglês não existe eu costumo ir para a escola, não existe isso. Em inglês é eu vou para a escola. E eu costumava fazer algo, atividade repetitiva no passado, que não acontece mais no presente. Aí você usa used to, que é o passado. Então não tem como nativo confundir, tá? Fala, mas teacher, se eu falar I used to go, vai parecer que eu tô falando I used to go. Mas nativo não vai se confundir, porque não existe isso em inglês. I used to go, não existe, eu costumo ir, como eu já falei. Ele vai saber que você está falando I used to go, até porque é assim que eles falam, não tem problema. Então não fale mais I used to go, I used to go. Não fale mais assim que é feio. Fale simplesmente I used to go to school with my best friend. Continue a sentença, não tem problema nenhum. Isso é muito importante. Os alunos, eles têm a tendência de falar esse used, ou no máximo use the, tá? Com som de D e depois o to novamente, e não precisa, tá bom? Sua pronúncia vai ficar muito mais leve e muito mais bonita. Então é isso, o ED é assim, para você pegar o jeito de usar, de ligar ele com uma outra palavra, com outro som, é só você fazendo imitation, só você praticando bastante mesmo. Force o seu ouvido, treine o seu ouvido, que você vai ver melhora. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem da Lucy S. Santana, @Lucy S. Santana. Hi, Lucy! E ela fala sobre tradução. O que ela disse aqui é que, como é que eu vou entender se eu não traduzir? Eu acho que ela viu aquele meu vídeo que eu falo, não traduza, e acho que ela não entendeu muito bem a mensagem. O que eu falo naquele vídeo é: não fique traduzindo ao pé da letra, palavra por palavra. Porque, claro, você está aprendendo inglês, você fala português, você vai ver um texto em inglês ou um áudio, você vai ter que traduzir mesmo para poder entender. Isso é normal, pessoal, não é? Tem que traduzir. Mas o que você não pode é ficar traduzindo ao pé da letra, palavra por palavra, sentido literal. Porque em inglês não é isso. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Daí você vai se frustrar. Então, desde o início, tente já ir traduzindo pelo contexto. Quando você vai ler um textinho lá, tente entender as palavras pelas neighboring words, né? Pelas palavras vizinhas, e daí você tenta entender. Claro, também não é pecado ir lá e pegar o dicionário e olhar, tudo bem, pode ir, vai, não tem importância. Mas tente se desprender da tradução ao pé da letra, tradução literal, e pegue o hábito de traduzir pelo contexto, entender pelo contexto, entender pelas neighboring words, entender a cena, se for um filme que você está assistindo, ou pela picture, né? Se você estiver lendo um texto e vendo lá uma picture, né? Por exemplo, uma paisagem, e você tenta entender as palavras dessa forma. Fica mais fácil para você, vai te ajudar mais, você vai conseguir se desenvolver mais rápido e você vai ver que é mais simples do que você pegar o dicionário e ficar procurando palavra por palavra, que é cansativo. Então foi isso que eu disse no vídeo. Não sei, talvez ela não tenha entendido bem minha mensagem. Se você ainda ficou com dúvida, Lucy, pode deixar aqui que eu tento esclarecer mais. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta vem da Flávia. Hi, Flávia.
ela fala da dificuldade com o listening. Infelizmente, não tem fórmula mágica para entender listening. Listening vocês têm que treinar. Vocês têm que fazer listening com estratégia. Vocês têm que fazer listening, por exemplo, tentar fazer um exercício de listening, que aí é ver o quanto você entende. Você também deve pegar um áudio com o texto, tá? E ouvir acompanhando o texto e prestar atenção em tudo que o nativo faz, redução, contração, ligação. Você deve fazer o imitation, você deve praticar o máximo que você pode listening, mas faça com estratégia. Tenha um objetivo quando você pegar um exercício de listening, ou para você ver o quanto você está entendendo, e aí você pega o listening e as alternativas para você responder e ver depois quanto você acertou, ou não, ou simplesmente para treinar o seu ouvido com o script. Aí você vai ouvindo e acompanhando e prestando atenção em tudo que o nativo está fazendo e vai fazendo junto e vai fazendo atrás. E aí você consegue aos poucos ir mudando isso e entendendo, porque é só a prática. Listening é quanto mais você ouve, melhor você ouve e melhor você fala, porque o seu listening, ele melhora também o seu speaking. Listening e speaking andam de mãos dadas, é muito importante para a sua fala o seu listening. Então não deixe de praticar listening, pratique o quanto mais você puder. Aos poucos você vai notar a diferença, porque eu me lembro até hoje, quando eu comecei a entender as coisas em inglês. Eu estava indo para aula de inglês com o som ligado no carro, ouvindo música. E quando eu entendi as palavras, gente, eu só faltava pular de alegria no carro. Estava dirigindo. Mas era porque é felicidade, né? Porque, tô entendendo, entendi isso. E quando você começa a entender uma sentença inteira e depois um parágrafo todo, assim, é uma sensação maravilhosa. Mas é só o contato dia a dia. Quanto mais você faz, mais faça com estratégia. Saiba o que você quer daquele listening. Testar para ver o que você entende ou não. Ou melhorar. Fazer imitation, o que você quer com aquele áudio. Então, tenha em mente. Assista bastante filmes, séries, tudo que você puder em inglês na televisão também. Se você for muito básico, você não vai entender muito, não se frustre assim mesmo. Se você preferir colocar coisas mais fáceis, uma vez que você é básico, melhor para você, até para você ir se acostumando, tá certo? Mas não deixem de praticar. Listening é isso que eu tenho para dizer, não é? É só com a prática mesmo, ok, Flávia? Bom, vamos para a próxima pergunta. A sua pergunta vem da Midnight Witch 5720. Hi! Ela citou aqui um parágrafo e não entendeu duas palavras nesse parágrafo, tá? Eu vou falar a citação dela aí, vai aparecer na sua tela e aí vocês vão ver as palavras que ela não entenderam, eu vou explicar por quê, ok? A citação foi a seguinte: The problem to speaking truth to power is that it still just leaves you with the truth and them with the power. Está aí na sua tela. Ela não entendeu o and e o them, tá? Nessa citação. Então é o seguinte, olha, and é o e, porque assim, essa citação tem uma frase aí, speak truth to power, que é o quê? Confrontar as autoridades, confrontar alguém que está no poder, tá? Você confronta seu chefe, o nosso povo aqui, né? Confrontamos aí o governo, não é? Falamos a verdade. Isso é speak truth to power, tá? Confrontar as autoridades, confrontar alguém no poder. Então a sentença diz o seguinte, que o problema de fazer isso, de confrontar as autoridades, é que isso deixa você com a sua verdade e eles com o poder deles, ou seja, não adianta nada confrontar alguém no poder, as autoridades. Você está falando a verdade e eles vão continuar com o poder e fazer o que eles quiserem. Ela não entendeu o and e o them. Então é isso. Isso deixa você com a verdade. It still just leaves you with the truth. And them, e eles, with the power, com o poder. And é o e o them é eles. Mas, Rejane, e o they? They é eles, sim. They é eles, pronome pessoal. I, you, he, she, it, we, you e they. Para fazer papel de sujeito na sua sentença. Them é o pronome objeto. Para cada pessoal eu tenho um objeto correspondente. Então, do I para o they, né? Do I, o me, o you.
o him, o her, o it, o us, o you e o them, tá? Então, esse pronome objeto, ele faz papel de objeto do verbo. O seu sujeito, olhando para o seu caderno de frente, está sempre à esquerda do verbo. E o seu pronome objeto, olhando de frente para o seu caderno, ele está sempre à direita do verbo, porque ele faz papel de objeto, certo? Quando falou leads you, esse you é o pronome objeto, não é o pronome pessoal. É que, coincidentemente, em inglês, pronomes pessoal e objeto são iguais, you para ambos. Mas aí é o pronome objeto, deixa você e eles com o poder, né? Deixa você com a verdade e eles com o poder. Então, esse you também é o pronome objeto. E o them também. Olha essa sentença que eu vou falar errada em português aqui, só para vocês entenderem. Eu vi eles na festa. I saw they, não. I saw them, porque they só poderia estar no papel de sujeito. Quem eu vi na festa? Eles. Quem eu vi? Objeto do verbo, né? Você viu quem? Eles. I saw them at the party. Ou em português, eu os vi na festa. Eu convidei eles para o meu aniversário. I invited they? Não, they é sujeito. I invited them. Ok? Eu convidei eles, eu os convidei em português. Tá vendo? O them, quem você convidou? Eles. Objeto do verbo convidar. Você pergunta para o verbo. Então é isso. O them é um pronome objeto e está aí, né, como eles, porque em inglês, muitas vezes, o pronome objeto a gente acaba traduzindo como se fosse um pronome pessoal do português. Aí confunde um pouco mesmo a cabeça dos alunos, eu sei que sim, mas se você ainda ficou com dúvida, deixe aí nos comentários que eu tento esclarecer um pouquinho mais. Vamos para a próxima pergunta? Essa pergunta vem da Silvia. Hi, Silvia. E ela fala sobre as preposições to, for e with no final da sentença. Ela falou que não consegue entender isso. Então, pense assim. Você costuma ver em inglês de onde você é da seguinte forma em inglês? From where are you? Ou where are you from? Você vê where are you from? Porque ele separou o de do onde, certo? Começou com o onde é você de. Ou seja, em inglês é comum, você põe o pronome interrogativo e o último lá a sua preposição, última na sentença, não tem problema nenhum. Pode, sem problema algum. Alguns dizem que é errado, outros dizem que não tem nada dizendo gramaticalmente que é errado, então todo mundo põe, tá tudo certo. Então você também use porque você vai ver em filme, em livro, em qualquer lugar, em todo lugar, você vai ver isso. Então sempre pense assim, eu pego meu pronome interrogativo e separo da minha preposição, ponho a preposição última. Começo com o meu pronome interrogativo e ponho a minha preposição última lá na sentença. Olha essa outra pergunta aqui. Who are you talking to? Quem você está falando? Eu falei quem você está falando com. Who are you talking to? Quem você está falando, conversando com. Eu separei o quem do com. Tá vendo? Olha essa outra sentença. I go to school with my friend. Eu vou para a escola com meu amigo. Olha a pergunta. Who do you go to school with? Who, com quem você vai? Who do you go to school with? Quem você vai para a escola com? Só deixa eu falar aqui uma parte para vocês. Eles já estão também substituindo muito frequentemente o whom com o who. Esse é pronome relativo, não é assunto do vídeo aqui hoje, mas só para deixar essa parte aqui para vocês, tá? Já tá super comum fazer essa substituição também, tá? Todo mundo tá fazendo, livros também você vê essa substituição, então não se preocupe, ok? Pode fazer também, não tem problema nenhum. Só no exame de proficiência lá, você vai fazer o Cambridge, aí procure não fazer, mas no dia a dia e tal, até em composição na sua escola, pode fazer, ok? Vamos para outro exemplo. I'm afraid of spiders. Eu tenho medo de aranha. What are you afraid of? Do que você tem medo? O que você tem medo de? Tá vendo? What are you afraid of? Mais um. I bought this t-shirt for you. Eu comprei essa camiseta para você. Who did you buy this t-shirt for? Quem você comprou essa camiseta para? Ou para quem você comprou essa camiseta? Então o que a gente faz é isso. A gente separa o pronome interrogativo da preposição, começa a pergunta com ele e põe a preposição lá atrás. Por quê? Porque na resposta você vai ver o objeto da preposição. Who did you buy this t-shirt for? Quem você comprou essa camiseta para? Né? Ao pé da letra para você entender. Eu comprei essa camiseta para minha mãe.
minha mãe é objeto da preposição, né? Para minha mãe. Então, é isso, é só separar o pronome interrogativo da preposição na pergunta. Se ficou mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo outra vez, ok? Próxima pergunta, vem do @seika3807. Hi! Bom, ela perguntou sobre a ordem dos adjetivos. Bom, em inglês nós sabemos que adjetivo vem na frente de substantivo, só que quando tem mais de um adjetivo na sentença, a gente precisa considerar uma determinada ordem aí para colocar esses adjetivos. E a ordem é assim, ó. Começa com opinião. Opinião sempre é o seu primeiro adjetivo na sentença. Opinião é aquilo que você acha ou que eu acho, certo? A sua opinião pode não ser a mesma que a minha. Depois vem fato. Fato é uma coisa verdadeira. E fato se divide em size, que é tamanho, age, que é idade, shape, que é o formato. Depois vem color, que é a cor. Depois vem pattern, que é o padrão. Depois vem origin, que é a origem. E depois vem material, que é o material. Então, você tem que seguir esta ordem que está aí na sua tela, que eu falei, né? Opinion, depois o fato, que se divide em todos esses itens aí. E quando você vai falar uma sentença, você precisa seguir esta ordem. Então, olha essa minha sentença aqui. It was made of a beautiful blue metallic material. Beautiful blue metallic. Beautiful opinion. Blue color. Metallic material. Tá vendo a ordem que eu coloquei? Olha essa outra sentença. It's a long, narrow, plastic brush. Long é o size, é o tamanho. Narrow é o shape. Plastic é o material. Na sequência aí, mais um exemplo para você, vai ficar mais claro ainda. Panettone is a delicious, round, Italian Christmas cake. Panettone é delicioso, que é opinion, round, que é shape, né, redondo, Italian, que é origin, né, Christmas cake. O panetone é um bolo de Natal, aí vem a ordem dos adjetivos, né? Delicioso, redondo e italiano. A sequência que eu te falei. Então, quando você vai pôr mais de um adjetivo na sentença, você precisa prestar atenção nessa sequência, para você falar e ficar claro, porque é essa sequência que eles estão acostumados. Então você precisa também fazer nessa mesma sequência. Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se ficou alguma coisa ainda, deixa nos comentários que eu tento esclarecer mais. É isso aí, pessoal. Essas foram as dúvidas de hoje. Se você também tem dúvida, você pode deixar aqui no comentário, porque nós vamos reunir aí novamente várias perguntas e eu vou fazer um vídeo respondendo mais dúvidas de vocês, ok? Podem perguntar, fiquem à vontade para perguntar. Eu sou teacher para isso, para ensinar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye, bye!